Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre o Senhor dos Multiversos. O que a Bíblia diz sobre vida extraterrestre. Ao contrário do que possa parecer, ela fala muito sobre isso. Só que muitas pessoas dizem o que a Bíblia não diz. E não dizem aquilo que de fato ela diz. Então vamos começar pelo início. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. A Bíblia fala assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia e assim por diante. Quando a Bíblia fala, no versículo 1, que Deus criou os céus e a terra, não está se falando, a Bíblia não está falando que Deus está criando ali o céu azul que a gente conhece, nem a terra, a terceira pedra depois do sol, que a gente conhece. Na verdade, isso aconteceu lá pelo versículo 10, mais ou menos, do capítulo 1. O que Deus cria ali é o tempo e o espaço. Quando ele fala, quando a Bíblia diz, criou Deus os céus, está falando que Deus criou o tempo e criou o espaço quando criou a terra. Tempo e espaço foram criados simultaneamente por Deus. E depois as outras coisas aconteceram. Lá pelo versículo 10, a Bíblia diz que Deus criou a terra. Quando a Bíblia fala que Deus criou a Terra é o planeta que nós conhecemos. E a Bíblia, essa aqui é um exemplar dela, é uma das traduções. A Bíblia é a escritura da Terra. Ela não é a escritura do cosmos, não é o livro de Urantia, Se alguém conhece, já sabe o que eu estou dizendo. Ela não é um livro de ciências. Ela fala de ciência. Querer que a Bíblia, só um instante, querer que a Bíblia fale exatamente de ciência é a mesma coisa que querer que esse livro aqui, Princípios de Bioquímica, fale de espiritualidade. Cada um tem o seu lugar. Esse livro tem o seu lugar e esse livro tem o seu lugar. Então assim, a Bíblia não é um livro de ciência, ela fala de ciência. Mas ela é um livro de fé. E ela fala muita coisa, como eu disse, sobre vida em outros planetas, vidas extraterrestres. Vamos começar então falando sobre os céus. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O primeiro céu nós conhecemos, é esse que estamos vendo, o céu azul. O segundo céu podemos especular que seja o céu das estrelas. O terceiro céu qual é? Podemos especular que seja o céu espiritual, não sabemos. Mas ele diz que existem pelo menos 3 céus diferentes. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os universos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê é feito do que não é visível. Esse versículo é de uma sabedoria muito grande. Primeiro, a maioria das Bíblias diz que pela fé entendemos que o mundo, ou os mundos, é plural, mas de fato está falando de dimensões e de universos. E está falando de coisas que o escritor mesmo de Hebreus não sabia do que estava dizendo. E ele fala uma coisa muito significativa, ele fala assim, o que se vê não foi feito do que é visível. Ele está dizendo que naquela época, nós estamos falando aí de 2000 anos antes de Cristo, estamos falando de um tempo em que especular sobre isso era muito estranho. E o escritor de Hebreus está dizendo que o que a gente vê é feito do que a gente não vê. Ele está falando de átomos, de moléculas, de células, que compõem tudo. Ele não sabia disso. Isso é revelação divina, é Deus revelando para ele. E por falar em Deus, vamos falar um pouco sobre Jesus, Deus e o cosmos. Primeiro, Deus. Na Bíblia, muitos dos autores tinham uma visão muito limitada de Deus. A maioria dos autores eram pessoas muito limitadas, não eram filósofos, não eram cientistas, eram pessoas muito simples.
E a visão deles é uma visão muito temporal, muito daquele momento. Então, eles acreditam que Deus, muitas vezes, é o Deus de Israel. É apenas o Deus tribal de Israel. Aqui e ali a gente entende, e alguns autores falam diferente. Alguns autores, como Isaías, muito sofisticado, ele pergunta até para as pessoas: o que? Vocês não sabem? Não foi dito para vocês que Deus criou todas as coisas? Então, assim, ele pergunta, ele vai com um raciocínio muito sofisticado, diferente da maioria dos autores. Naum chega a falar que Deus ele fala assim, em capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. É um sentimento muito sofisticado, muito amoroso do coração de Deus o Pai. Deus na Bíblia, ele é o Criador de todas as coisas. Deus na Bíblia, ele não é um ser ausente, como a gente muitas vezes percebe nos filmes ou nos livros. Ele está ativo e fazendo tudo o tempo todo na Bíblia. Houve um momento que Salomão construiu um templo. Davi juntou utensílios, juntou finanças para construir o templo, mas não construiu. E Salomão, filho de Davi, construiu o templo. Levou 40 anos para construir o templo. 40 anos. No dia da inauguração do templo, ele diz o seguinte, está registrado em 2 Crônicas, versículo 6 do capítulo 2. Ele diz assim: mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo o mais elevado dos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios para ele? Perceberam? Salomão leva 40 anos para construir um templo. 40 anos. Quando ele vai inaugurar o templo, aquela multidão reunida esperando o rei, e ele olha para o templo e fala: o que eu estou fazendo? Onde é que eu estou com a cabeça? Os céus não podem contê-lo, nem os céus dos céus, ou o mais elevado dos céus. É uma visão muito grande de Deus. É um sábio falando acerca do que a maioria das pessoas não percebe até hoje, que acham que Deus é o Deus da Xuxa, é o cara lá de cima. Eu ouvi essa música esses dias: tudo que eu pedir, o cara lá de cima vai me dar. Que mulher é essa? Que pessoa diz um negócio desse? Qualquer pessoa que tem um mínimo de intimidade com Deus, chega a ele penitente de joelhos, porque ele é santo. E a mulher fala, não é o tema desse vídeo, né? Jesus, João capítulo 1, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus Cristo, falamos de Deus, então Jesus Cristo está no seio do Pai. E quem revelou a Jesus foi Deus. E quem revelou o Pai foi Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que isso tudo tem a ver com vida extraterrestre? Eu vou chegar lá. João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse versículo nos fala que Jesus Cristo fez todas as coisas. Que Jesus Cristo é Deus e ele, junto com o Pai, fez todas as coisas. Só que em algum momento essas coisas deram errado. Houve uma queda, a gente não sabe exatamente como. Se você é uma pessoa literal, você vai acreditar que Adão comeu um fruto proibido. Se você não é, você vai acreditar que Adão, ou que houve algum hecatombe cósmica que decaiu, não apenas o homem, mas decaiu todo o universo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, as que estão sobre a terra
e as que estão nos céus. E aí começa o tema do que nós estamos falando, que é vida em outro planeta, vida extraterrestre. Quem são essas coisas ou esses seres que Jesus Cristo reconciliou consigo? Demônios não têm reconciliação. Anjos não precisam de reconciliação. Quem são? A gente aqui pode até especular de que, sei lá, se houver vida em outros planetas, de fato Jesus Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas e todos os seres. O cosmos. Não sabemos muito acerca do cosmos. Do cosmos que eu me refiro aqui é o nosso universo. Sabemos muito pouco sobre ele. Para vocês terem uma ideia, se fosse possível pegar toda a massa que existe no universo, estrelas, planetas, cometas, tudo que é físico, e juntasse num pontinho, num canto, isso ocuparia apenas 0,3% do universo. Todo o restante seria espaço vazio. Eu fiz só para a gente ter uma ideia, é menos ainda do que isso aqui. É como se isso aqui tudo fosse espaço vazio, e o universo, tudo que é físico, ocupasse apenas esse cantinho aqui do universo. A gente não sabe, de verdade, nós não sabemos quase nada acerca do universo. Por quê? Porque tem um negócio no universo chamado massa negra, ou massa escura. Essa massa escura é mais de 90% do universo. E nem mesmo essa massa escura consta na nossa tabela periódica. Nós nem sabemos o que existe, o que é mais abundante no universo. A gente não tem a menor ideia nem o que é. Tem coisas no universo absolutamente estranhas, difíceis de compreender, buracos negros que a luz nem mesmo emana deles, não consegue escapar, o fóton não consegue escapar da gravidade dele. Nós temos buracos de minhoca que são espaços dentro do nosso próprio universo. Você entra no buraco de minhoca, sai em outro lugar do universo, desse mesmo universo. A física quântica é estranhíssima, querem que a gente acredite na física quântica, mas é um negócio que não pode estar certo junto com a relatividade geral de Einstein. As duas coisas não podem estar certas ao mesmo tempo, uma exclui a outra. Nós não conhecemos nada acerca do nosso universo. Então vamos começar pelo que nós conhecemos mais. Nosso sistema solar. Até onde conhecemos, não há indícios de vida inteligente no nosso sistema solar. Alguém disse que foram encontrados já fósseis em cometas que vieram de Marte, bacterianos, fósseis de bactérias, mas outras pessoas dizem que isso pode ter sido até mesmo contaminado na entrada na Terra e tal. Vida inteligente nós sabemos que não há. Na década de 60 foi feito um livro psicografado chamado A Vida no Planeta Marte. O espírito Ramatiz diz como é que é a vida no planeta Marte. Depois foi uma sonda em Marte e um planeta estéreo, não tem nada lá. Nossa galáxia é muito difícil, nós não temos nem mesmo uma visão muito grande da nossa galáxia, porque a gente só consegue olhar pelos telescópios, a gente só consegue olhar o passado. Até onde sabemos, não há nenhum sinal de vida inteligente na nossa galáxia. No nosso universo, também talvez a gente tenha que se preparar para estar sozinho no universo. A gente não tem indícios de que haja vida tecnológica nesse universo. Até agora, pelo menos, nada chegou até nós que pudesse comprovar isso. A dimensão espiritual, sim, aí sim. Nós sabemos que existe uma dimensão espiritual. Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, o seguinte: porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe um mundo espiritual.
existe uma dimensão espiritual, e nessa dimensão ela é habitada por espíritos bons e por espíritos maus. O homem, como sendo um ser espiritual, também habita a dimensão espiritual. Concluindo, nós não sabemos de fato se há vida inteligente em outro planeta ou em outros planetas. Eu mesmo tenho muitas dúvidas acerca disso, mas o que eu tenho certeza é que haverá. Eu tenho certeza que haverá, porque a tecnologia vai chegar num ponto que nós vamos deixar esse planeta. Talvez isso aconteça apenas no milênio, no reino milenar de Cristo. O universo. Em breve nós colonizaremos a Lua, talvez colonizemos Marte também. A Lua Europa será, de Júpiter será colonizada também, muito provavelmente. Tem muita água lá, a quilômetros embaixo da superfície, nós sabemos. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.